Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Ingerhall. Na aula anterior, a gente abordou sobre quais equipamentos nós teremos dentro de um quadro de distribuição de circuitos, alguns deles obrigatórios, onde devemos conhecer a fundo as características de funcionamento dos componentes elétricos dele. Por isso, é um diferencial da gente que é profissional da área elétrica saber disso, tá? Na aula de agora, nós vamos falar sobre os dispositivos de proteção mais usados nos quadros de distribuição, que são os disjuntores termomagnéticos. Afinal, também qualquer eletricista conhece um disjuntor, mas poucos sabem como que eles funcionam. O disjuntor termomagnético tem uma principal função: proteger a instalação elétrica contra os famosos sobreaquecimentos. Para quem não sabe, um sobreaquecimento geralmente pode ser causado de duas formas: ou por uma sobrecarga, também chamada de sobrecorrente, por alguns, ou por um curto-circuito. A sobrecarga, ela é um excesso de carga em um circuito, ou seja, é quando o circuito excede a sua capacidade nominal, a sua carga nominal. Uma das causas mais frequentes para a sobrecarga é a ligação de muitos aparelhos eletrodomésticos ou eletroeletrônicos em um mesmo circuito de tomadas, seja através da falta de dimensionamento ou até mesmo do uso inadequado de adaptadores popularmente conhecidos como T's ou Benjamins, Mas aí que tá, uma sobrecarga, ela pode causar também um curto-circuito, aí o pau quebra. Por exemplo, a partir do momento em que o cabo vai aquecendo, a capa isolante ela pode se derreter. A parte condutora do cabo vai ficar exposta. E aí temos o contato entre fase e neutro, ou até mesmo entre fases diferentes. Daí acabou de ser gerado um curto-circuito por causa de uma sobrecarga. O curto-circuito, ele já representa o caminho mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito. Ele faz com que a corrente elétrica que está circulando pelo circuito tenha uma alta intensidade de forma repentina. Daí, quando nós temos um disjuntor bem dimensionado, esse aumento da corrente, ele força o desarme do disjuntor. Com isso, nós temos a interrupção completa de energia e temos a proteção da instalação elétrica, tá? Agora, uma curiosidade. Nós vimos que o disjuntor termomagnético, como o próprio nome já indica, ele possui dois tipos de proteção, Uma por efeito térmico e outra por efeito magnético, por isso termomagnético. Mas que tal então fazermos uma autópsia no disjuntor e ver como ele funciona por dentro? Olha só o que eu preparei para vocês. Essa chapinha bimetálica aqui, ela é a responsável pela proteção térmica contra a sobrecarga. À medida que a temperatura começa a subir, devido à sobrecarga no disjuntor, a chapa começa a curvar e dispara o gatilho do disjuntor, efetuando assim o desarme dele e, consequentemente, o desligamento do circuito. Agora, se houver um curto-circuito, a proteção passa a ser feita por essa pequena bobina aqui, que está em conjunto com um pistão metálico que está dentro da bobina, porém ele não tem contato físico com ela. Quando nós temos uma corrente elétrica percorrendo um cabo elétrico, é criado um campo magnético ao redor desse cabo. Quando acontece o curto-circuito, nós temos uma elevação na corrente que faz o pistãozinho dentro dessa bobina se mover e empurrar o mecanismo de desarme do disjuntor. Com isso, nós temos novamente a interrupção de energia. Legal demais entender como que o dispositivo funciona por dentro, não é? Agora vem mais umas perguntinhas aí famosas que eu sempre recebo. André, como eu sei quando o disjuntor é unipolar, bipolar ou tripolar? Qual a diferença entre eles e onde eu devo instalar cada um deles? Aqui na mesa eu tenho os 3 modelos mais comuns do mercado. Todos eles são conhecidos como mini disjuntores do tipo DIN, sigla que representa um padrão europeu de dispositivos de proteção. Aqui está um disjuntor unipolar, ou monopolar também. Ele tem um polo só e ele é usado para circuitos monofásicos, no qual precisamos interromper uma fase apenas. Lembrando que os disjuntores são para interromper as fases. Em média, não usamos disjuntor para interromper o neutro, tá bom? Ao lado, nós já temos um disjuntor bipolar, ou seja, ele tem 2 polos, 2 bornes. Esse aqui já é usado para interrupção de circuitos bifásicos, no qual precisamos interromper 2 fases. E mais ao lado eu tenho um disjuntor tripolar. Pelo nome dá para deduzir que ele tenha 3 polos. E dá para ver isso na prática, Esse aqui já é usado para interrupção de circuitos trifásicos, ou seja, situações que tenhamos 3 fases, como no caso de uma alimentação de um quadro ou até mesmo na alimentação de um motor trifásico. Logicamente, daqui a pouco você vai ver todos esses modelos que eu estou mostrando aqui sendo instalados, tá? Mas antes eu tenho uma informação muito importante sobre os disjuntores que a grande maioria dos profissionais não dão muita atenção. As tais curvas de disjuntores. Você precisa definir qual a curva de atuação do disjuntor na hora do dimensionamento. Por isso eu vou detalhar agora isso para você, beleza? Para
Para aumentar o grau de proteção dos disjuntores, foram estabelecidos que para cada tipo de carga, um disjuntor deve suportar uma corrente acima da corrente nominal durante um certo período. Dessa forma, surgiu as curvas de ruptura dos disjuntores, e elas foram separadas em 3 categorias: curva B, curva C e curva D. Tá? Os disjuntores de curva B, eles servem para ser usados em cargas resistivas, que exigem pouca demanda de corrente de partida, como por exemplo, um chuveiro elétrico, né? Os disjuntores de curva B, eles possuem a curva de ruptura de aproximadamente 3 a 5 vezes a corrente nominal durante alguns segundos. Ou seja, no caso de um curto-circuito, né, no circuito, no cabo desse chuveiro, quando ultrapassar esse curto-circuito, ultrapassar 3 vezes a capacidade do disjuntor, e chegar mais ou menos entre 3 e 5 vezes, o disjuntor tende a atuar, tá? Os disjuntores de curva C, eles servem também para ser usados em cargas indutivas, que exigem um pouco mais de demanda de corrente de partida, como por exemplo, circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, dependendo do que você está conectando, e pensando um pouco mais específico, usamos também esse disjuntor para ar-condicionado e até mesmo pequenos motores. Eles possuem a curva de ruptura de 5 a 10 vezes sua corrente nominal, durante alguns segundos, né? No caso, eles irão atuar quando a corrente de curto ela superar 5 vezes até 10 a capacidade do disjuntor. E aí vem os disjuntores de curva D, que servem para ser usados basicamente em indústrias, pois são locais onde temos motores, temos transformadores, onde vai ser necessário uma corrente de partida muito mais elevada. A curva de ruptura, né, do disjuntor curva D é de 10 a 20 vezes a corrente nominal do disjuntor durante alguns segundos. Ou seja, esse disjuntor curva D ele teria uma atuação mais tardia no caso de um curto-circuito, porém a proteção dele também se torna efetiva, né? Mas aí alguns irão perguntar, André, por que não existe a curva A? Simplesmente pelo fato da gente ter a unidade de medida do disjuntor, né, a medida de corrente representada pela letra A, de ampere. Assim, se a gente tivesse uma curva A, iria gerar muita confusão ao ler essas informações técnicas até no próprio produto. Então as curvas é de bem em diante, tá? E particularmente também eu já vi outras letras para simbolizar as curvas. Existem disjuntores mais específicos do que os disjuntores de uso residencial. Porém, eu não vou entrar nesse assunto, né, nessa aula, porque basicamente na área predial a gente vai usar a curva B, C e D, dependendo da situação, tá? Outra informação importante é que, de modo geral, a gente usa disjuntores de curva C em quase todos os circuitos de uma casa. E cargas resistivas, como o chuveiro ou um forno elétrico, nós podemos estar dimensionando os disjuntores de curva B, tá? E já deixo bem claro também que os disjuntores de curva B é mais difícil da gente encontrar nas lojas, né? Nesse caso, eu mesmo já optei por estar colocando curva C por não ter encontrado. E com isso, o meu circuito continua protegido. Mas, dê preferência para a curva B em cargas resistivas, como eu acabei de ensinar. Dá uma procurada, só você não achar mesmo que é melhor, né, você colocar um curva C do que não colocar a proteção. Outra pergunta é no caso do disjuntor geral. Qual a curva que ele deve ter? Sendo que nós vamos ter um exemplo de curva B e C nos circuitos do nosso quadro. Olha, nesse caso, o disjuntor geral ele deve ter a curva de maior ruptura. No caso, o curva C. Se um quadro que só tenha chuveiros e disjuntores curva B, coloque um geral curva B. Agora, se tiver curvas B e C, coloque o geral de curva C, porque tem que acompanhar a curva de maior ruptura. Entendido? E para encerrar a aula, eu vou mostrar esse outro modelo de disjuntor aqui, mais conhecido como NEMA, apenas por curiosidade mesmo. NEMA é o padrão norte-americano. Hoje, quase ninguém usa mais esse modelo devido ao tamanho dele e também pelo fato do disjuntor DIN ter uma atuação mais rápida e assertiva através das categorias de curvas criadas. Mas eu estou mostrando esses modelos aqui apenas por curiosidade. Afinal, você mais cedo ou mais tarde vai se deparar com esses disjuntores em alguma das suas manutenções aí. Então é bom você conhecer ele de perto para poder trocar, para poder substituí-lo, beleza? Bom, vimos então nessa aula todos os detalhes e tipos mais comuns de disjuntores termomagnéticos, certo? Na próxima aula nós vamos começar a estudar sobre o dispositivo DR, que protege a instalação contra os choques elétricos, contra a fuga de corrente. Esse é um salva-vida nas nossas instalações. Mais uma vez, a apostila referente a essa aula está fixada na descrição, faça o download e aproveite ainda mais o nosso conteúdo. Grande abraço e até a próxima aula.